Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais uma reflexão, mais uma possibilidade de percebermos qual é o movimento real da nossa mente, do nosso corpo, qual é o movimento real que está acontecendo e será que ele está nos dominando? Ou será que a gente está interagindo por vontade própria, deixando que manifestações ocorram por vontade própria? É uma linha tão sutil que separa uma coisa da outra, a consciência da inconsciência, tão sutil, e às vezes a gente sofre por isso, por não percebermos isso. Pode ser uma dificuldade para todos nós. Então hoje eu trago para você aqui o tema que é: a mente tem o poder da autoilusão. A relação entre mente e ilusão. Ilusão ou realidade? Realidade concreta ou realidade real? Realidade superior. Que realidade que é essa? Ou que ilusão que é essa? Vamos olhar isso mais de perto. Eu quero agradecer muito a sua presença, você que chega pela primeira vez, você que já está comigo, dizer que você pode fazer contato para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo, rodas de conversa, workshops, fazermos um momento ali, em algumas horas, né, um período de um encontro com práticas de ludoterapia, dinâmicas de grupo, enfim, alguma coisa que possa ser agradável e despertar em nós o melhor de nós. Você pode também repassar esse material a outras pessoas, pode dar o like, enfim, pode contribuir para que esse material circule e de repente encontre pessoas que estejam em busca de se autoconhecer, de se autoperceber. E assim a nossa parceria ela vai se fazendo presente. Então, a mente e a questão da autoilusão. E por que eu escolhi esse tema? Porque isso nos coloca para perceber que muito dos nossos sofrimentos, da nossa agonia, de ansiedade, de depressão, de descontentamento, né? Muito disso vem da não identificação do que é que está acontecendo conosco. Muito disso vem de nós nos deixarmos levar pelo que a mente traz, pelo que ela cria, pelo que ela elabora. E a mente humana ela é maravilhosa, né? A gente é capaz de viver e sentir coisas que aconteceram lá atrás e coisas que ainda não aconteceram, né? Então, esse poder de trazer à tona coisas que não são do aqui e do agora é alguma coisa que a mente humana consegue fazer. E se nós soubermos utilizar isso a nosso favor, que legal, não é? Porque a gente vai aprender a cultivar bem-estar e a remar um pouquinho contra a maré quando a gente encontra dificuldades e turbulências aqui no cotidiano, né? Quando a gente percebe que as coisas fora levam a gente para preocupações e a gente começa a aprender a se autoconduzir, a gente não entra de gaiato nisso. Então a gente sofre menos, a gente se empodera mais dos nossos dons naturais, porque todos nós temos dons naturais. E isso que eu estou falando não é balela,
né? Se você ler um pouquinho mais, ou se você se perceber um pouquinho mais, você vai chegar a essa conclusão, né? Quantas e quantas oportunidades nós temos através das mais diferentes técnicas, yoga, mindfulness, tai chi chuan, tantas outras práticas, né, que não vale aqui eu ficar lembrando de todos os nomes, né? Eu diria que grande parte das técnicas orientais, por exemplo, né, aquelas técnicas mais antigas da cultura indiana, elas trazem para a gente possibilidades muito grandes, né, oportunidades muito grandes da gente se conhecer melhor, perceber o nosso corpo melhor, perceber as nossas emoções melhor. E com isso a gente vai evitando entrar em situações de grande sofrimento. Não que não possa haver sofrimento, ou não que a gente tenha que ir contra ele, não isso. Mas a gente não precisa se afundar nele, né? A gente derrapa, nós somos seres humanos, a gente cai, a gente levanta. A ideia não é sermos perfeitos e termos uma felicidade ilusória, né? É bem o contrário disso. É a gente aprender a produzir satisfação, né? Sair fora daquela amargura, de raiva que a gente sente com constância, vontade de vingança algumas vezes, não suportar lidar com determinadas situações, né? Dizer que tal coisa a gente não suporta, né? A gente não consegue lidar, se sentir fora do eixo, né? Nervoso por algumas questões. Então, quando a gente vai se conhecendo melhor e percebendo um pouco do nosso funcionamento, porque o nosso poder mental ele é tão grande que nenhum estudioso conseguiu desvendar tudo o que é. Né? A gente não conseguiu ainda, a gente tem muitas pistas, né, do ponto de vista da ciência neurológica, né? A gente tem coisas maravilhosas do ponto de vista das culturas antigas que falam sobre essa coisa do funcionamento mental, que mostram onde a gente pode chegar, né? As instâncias que a gente pode ir, né? O conhecimento de outras realidades que a gente pode fazer, né? A gente pode contatar com realidades invisíveis ao nosso olho físico, aos nossos sentidos físicos, né? Com isso a gente pode oxigenar melhor o nosso corpo, a gente pode nutrir melhor as nossas células, a gente pode se beneficiar de tudo isso, evitando adoecimento por essa massificação de coisas do externo que vão corroendo. Então, tudo isso a gente pode fazer, está disponibilizado aí nos mais diferentes materiais de estudo e de comprovação de vivências antigas. Então, quando a gente fala da ilusão que a nossa mente provoca, e se a gente concorda com isso, e se a gente já observou isso, ou já estudou isso, a questão que fica é assim, e como é que eu aplico isso na minha vida? Porque todos nós podemos aplicar, né? Ainda que você nunca fez isso antes, mas você já está vendo materiais a esse respeito, você já está curioso a esse respeito, você já está praticando coisas que te colocam mais próximo de você mesmo, querendo se apaziguar, querendo se compreender, você já está nesse caminho. Então, todos nós podemos exercitar essa aplicação. Não é nada que faça com que a gente chegue, todos nós, no mesmo lugar. Simplesmente a gente sai do lugar comum. E o que a gente alça, né, até onde a gente pode ir,
vai depender da intenção de cada um, da entrega de cada um. Então, a importância de nós reconhecermos coisas em nós das quais a gente pode se beneficiar é para evitar o adoecimento desnecessário, né? É para evitar o sofrimento desnecessário, evitar desistir de viver de repente ou não ver graça na vida. Então, a pergunta interessante para a gente fazer pode ser essa aqui, ó. O que é que você está criando na sua vida? O que é que você tem se dedicado a criar? Que criação tem sido essa que você tem feita? Pense sobre isso, perceba isso, faça contato com isso, né? O que você está criando sobre quem você é? Qual é a sua criação mental sobre quem é você? Qual é a sua criação mental sobre quais são os seus potenciais? Sobre quais são as suas limitações? Tudo isso nós criamos. Criamos e isso vai se materializando, se cristalizando dentro de nós ao longo do tempo. E se não estivermos conscientes do que estamos criando, a gente não percebe que isso está acontecendo. E a gente acha que é assim e ponto, né? Esse ponto é importante não se colocar. Se a gente aprender a tirar os pontos finais das coisas que a gente pensa e fala, e a gente for aprendendo a colocar reticências, a gente já está criando maiores resoluções para a nossa vida. Então, observe isso. A mente cria e projeta sem fazer questionamentos. O tempo todo ela está. Enquanto você está aqui me ouvindo, enquanto eu estou aqui falando com você, se eu não estiver centrada naquilo que eu estou fazendo, se eu não estiver fazendo as alternâncias que se fizerem necessárias enquanto eu estou aqui nessa relação com você, né? Se eu estiver presa a um script ou a um caminho rígido, a minha mente vai estar criando coisas o tempo inteiro, porque ela vai estar competindo com aquilo que está posto. Há conversas internas que a nossa mente puxa a fazermos com ela o tempo inteiro. Então, e como é que é poder observar isso? Quando a gente fala observar a sua mente, né? Perceber se naquele momento que te bateu uma tristeza ou raiva de alguém, porque você ouviu algo, ou porque alguma coisa foi feita, uma atitude que você não concordou, né? Se você tem uma rigidez grande e se coloca em competição com atitudes que você não concorda, com pensamentos que você não concorda, se você se coloca assim, afrontando essas coisas ou as pessoas que se apresentam com determinadas características, né, é claro que fica muito difícil de você poder não entrar no sofrimento constante, de você poder não entrar num atrito. E você está completamente nessa situação se deixando levar por ilusão, né? Por aquilo que a tua mente criou na hora. Então, que bom quando a gente pode perceber isso, né? Com carinho, com amorosidade, com serenidade, perceber isso. E às vezes a gente não consegue falar isso com as pessoas, mostrar isso para qualquer pessoa, porque não tem uma compreensão exatamente do que é, né? Então, a gente tem que perceber certas coisas em nós e intencionar evoluir, se for o caso, né? Por nossa conta e risco. Porque às vezes junto conosco nesse caminho que nós consideramos, né, um caminho de evolução, nesse caminho muitas vezes pessoas queridas não irão.
E a gente precisa, então, respeitar isso, perceber que é assim mesmo, é dessa maneira. A gente chegou aqui sozinho, nós vamos embora sozinhos, a gente cria laços de afinidade para algumas questões, para outras questões, e a gente vai dando laço e o laço se desfaz, se amplia, né? Às vezes a gente se distancia, o laço se amplia e a gente cria outros e ele se desfaz naquele momento e outros são criados e é assim que vai acontecendo, né? Então, a naturalidade desses movimentos da vida, que a mente não, a mente comum do cotidiano, né? A mente rotineira, a mente não consciente, a mente automática, não coloca isso para nós enxergarmos isso. Então, importante a gente perceber, né? Para o nosso bem-estar é importante a gente perceber. Então, quando nós vemos, por exemplo, novelas, filmes, vamos a uma peça de teatro, né? E de repente a gente se vê ali chorando, a gente se vê ali num sentimento de amargura, junto com algum personagem, desejando vingança, né? Sofrendo junto, ficando muito feliz junto. Quando a gente se percebe assim, olha que bacana, né? Você começar a ver, nossa, a minha mente está se deixando aí, está fazendo com que eu entre completamente naquela ilusão, né? E a gente faz isso na vida real, né? A gente entra na ilusão das coisas, a gente entra como uma verdade, né? Por exemplo, quando uma pessoa querida nos conta alguma coisa que a prejudicou, a tendência é você já ir contra tudo aquilo que o seu amigo diz que prejudicou a ele. Mas prejudicou a ele, ou melhor, ele teve a sensação de prejuízo, né? E de onde que veio essa sensação? Independente daquela coisa que racionalmente ele descreve. Dificilmente um amigo vai conduzir a situação por aí. Então, essa coisa da gente se colocar identificado com a vida do outro, com a história do outro, né, com o drama do filme que a gente foi assistir, com o romance daquela peça, né, daquela arte, daquele teatro que foi apresentado para nós, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, a mente humana tem esse poder, também pode ser desastroso quando nós entramos sem reconhecer o movimento que está acontecendo em nós. Quando a gente entra como vítima da situação, isso pode ser desastroso, porque daí a gente vai afirmar como verdade, tenderemos a afirmar como verdade alguma coisa que está na aparência, né, que foi trazida por outro, né, que não é o que está acontecendo conosco de verdade, não é o que vem da nossa essência. Então, essas observações é interessante a gente poder fazer. Nós somos capazes de sofrer ou chorar ou ficar alegres com uma cena naquele momento, né? Naquele momento ela se faz real, né? Naquele momento, se a gente não conseguir ali se ver como espectador da cena, a gente acaba se vendo como coautor. Então eu repito, isso pode ser maravilhoso e pode ser desastroso. Se não tivermos a capacidade de mudar de lugar, se não tivermos essa flexibilidade, a gente é capaz de ir lá e defender algo que a gente nem sabe direito o que é. Por isso que existem pessoas que arrematam multidões em prol de uma causa, né? Porque a mente humana, né? Muitas pessoas, muitos de nós se deixam com certa facilidade, né? Seguir
por uma ordem ali, por um slogan, por uma instituição, por uma causa, por uma bandeira que é levantada. Né? E aí, mas será que as coisas estão acontecendo como ali dentro de verdade? Como é que é isso? Como é que a gente se deixa envolver por alguma coisa que nem nossa é, mas a gente se identifica e acha que é nossa? Então, poder fazer essa separação nos poupa de sofrimento, né? Às vezes a gente entra nessa coisa de relacionamentos conflitantes muito por conta disso. Porque a gente se coloca em lugares que não é o nosso lugar. E a gente se coloca sem perceber. Então, olha que bacana, né? O sonho também nos coloca nessa situação de uma realidade ilusória. Fica mais fácil, talvez, né? Pode perceber mais fácil quando a gente faz essas analogias, né? Então, nós sofremos tanto no sonho que a gente chama esse sofrimento, essa dor intensa, a gente chama de pesadelo, não é assim? É aquilo que pesou, é aquilo que fez sofrer, né? Vocês já imaginaram se no sonho a gente conseguisse ter a noção que nós estamos sonhando? A gente pudesse ali se ver sonhando? A situação seria outra, não é verdade? Então, a gente tem aspectos da nossa mente que fazem a separação entre sonho e realidade que nós não conhecemos. E a gente tem caminhos ali dentro a percorrer que nós só vamos aprendendo a vivenciá-los, né? Ou que a gente só consegue se aproximar deles melhor quando a gente sai fora da correria, sai fora da agitação. Quando a gente sai fora do piloto automático. Aí a gente vai aprendendo, né, os processos de aquietamento, de contemplação, de meditação, vão fazendo a gente ir se aproximando mais desses percursos da nossa mente, dessas energias que estão em nós e que a gente conhece pouco. E isso serve para quê? Para nos poupar de entrarmos como gaiatos num navio. No navio da nossa própria existência. Para a gente poder ir se sentindo menos vítima e mais autores daquilo que acontece, né? Das coisas que vão se apresentando na trilha aí que a gente vai fazendo na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, nos relacionamentos. Então, que legal, né, minha gente, a gente poder perceber isso. A natureza não permite contestar o sonho sonhando, não permite continuar sonhando sabendo que se está sonhando. Nós só podemos perceber o que acontece com a mente quando nós estamos acordados. E o que é estar acordado? Então, a gente tem estágios mentais que a gente pode experimentar, né? Que a gente pode vivenciar. E aí a gente vai aprendendo a se conhecer melhor, aprendendo a perceber os potenciais que a natureza nos deu, né? Nos beneficiou a todos nós. Enquanto a ilusão não se desfaz, é natural não conseguirmos perceber que estamos sendo iludidos, né? Ramana Maharshi fala isso para nós. A gente tem um livro que é o Mahayoga, e aí Ramana Maharshi ele traz algumas coisas para nós, né? Um conteúdo assim bem vasto e que a gente consegue ir mergulhando nele assim, aos pouquinhos, nos deleitando, quando ele vai apresentando certas questões sobre esses percursos e esse aprofundamento, né, mental que é tão pouco conhecido do ponto de vista lógico,
mas que pode ser experimentado, pode ser sentido, pode ser observado. A respiração é um bom caminho de autoobservação, né? E a gente vai fazer aqui uma experiência ao final desse vídeo, da gente perceber, então assim, por exemplo, nesse momento, né, a gente consegue ir falando e ir prestando atenção na nossa respiração, a gente consegue estabelecendo um raciocínio lógico e ao mesmo tempo ir prestando atenção no que está acontecendo com a respiração. A respiração é um sinal das nossas emoções. Então a gente precisa ter momentos destinados a essas coisas. Para quê? Para a gente poder ir aprendendo a se conhecer melhor. Ir aprendendo a sair fora das situações que são ilusórias, que a nossa mente maravilhosa, ela cria. Né? Ela cria para nos manter ativos, né? Só que nem sempre a gente precisa estar ativo. A gente precisa entrar em passividade também, em serenamento. Então, a gente vai percebendo com essas coisas. O mundo propicia distinções, mas nós precisamos querer fazê-las e elas nos guiarão a seu modo, né? Ou elas nos guiarão a seu modo. Então, a gente precisa fazer distinções entre aquilo que está acontecendo, né? Se é alguma coisa essencial ou se é na aparência, se eu que estou criando aquilo, né? Porque senão eu sou levada por aquela criação e sou capaz de jurar que aquilo é verdadeiro, não é? Então, isso é importante, né? A gente ir percebendo melhor, né? Como essas coisas acontecem dentro de nós. Se o olho que vê for denso, as formas serão densas. Mas se nós acionarmos o auxílio de lentes sutis, que ampliem o foco, então nós seremos capazes de ver, de sentir coisas invisíveis. Olha que bacana isso! E isso dá para a gente experimentar. Isso não é uma balela, não é um jogo de palavras. Isso é uma forma de nós administrarmos melhor os nossos estados mentais e emocionais, né? Então, se o olho que vê for denso, as formas vistas serão densas. Porém, se nós acionarmos lentes sutis, então nós veremos coisas que aparentemente são invisíveis. E eu quero fazer aqui, nesse finzinho desse encontro de hoje, uma experimentação com você, uma autopercepção, essa coisa um tanto invisível, que no entanto está presente o tempo inteiro. Vejam só uma coisa, né? Se você puder ficar sereno, se você puder fechar teus olhos, ficar ereto, né? Se você estiver deitado, coloque o seu corpo numa posição reta, né? Na medida do possível alinhada, né? Sinta o seu corpo desde lá da pontinha do dedo dos pés até o alto da cabeça. Sinta o seu tronco, sinta seus membros inferiores, suas pernas, seus braços, sinta a sua musculatura, percorra o seu corpo da forma que te for mais conveniente, tomando consciência das partes do seu corpo, da musculatura dele, e vá soltando essa musculatura. Soltando. A gente pode entrar num processo de relaxamento que dure minutos e horas.
e a gente continuar relaxando, ampliando o relaxamento. Então, relaxar, o relaxamento profundo, ele precisa ser intencional. Então, perceba isso, sinta cada parte do seu corpo, lá debaixo dos pés até o alto da cabeça, percorra, né, como se fosse aí o caminho de um scanner. Então, e aí você vai soltando, vai afirmando: estou relaxando, estou soltando, estou entregando. Eu relaxo meus pés, minhas pernas, relaxo minhas articulações, eu relaxo meu quadril, relaxo minha pelvis, relaxo a coluna, braços, ombros, pescoço. Faça isso no seu tempo. Você está ouvindo a minha voz, mas faça isso no seu tempo. Relaxe a cabeça, o couro cabeludo, relaxe seu corpo lá por dentro, dentro da cabeça, dentro do pescoço, dentro dos olhos, mandíbula, língua. Solte e relaxe. Perceba seus espaços internos e relaxe e solte. E nesse percurso todo, como é que está a sua respiração? Como ela está? Será que você está percebendo o espaço entre a expiração e a inspiração? Será que você está percebendo que há uma pausa? Perceba a pausa, só observe, não mude nada. Observe a pausa entre a inspiração e a expiração. Como é que é a sua pausa? A pausa respiratória. Todos nós temos uma pausa respiratória. Então, perceba a sua pausa respiratória. Apenas perceba. Observar sem interferir. Observar o que está acontecendo. Percebendo que nós não somos o nosso corpo. Você não é o seu corpo. O seu corpo é um instrumento que pode ser observado. A sua respiração pode ser observada. Isso é um treino diário. Observação da respiração. Observação da pausa respiratória. A extensão da sua respiração. Por enquanto você não está conduzindo nada, você só está observando. A extensão, onde que ela se localiza. Nós podemos direcionar a nossa respiração para onde quisermos. Mas se não tivermos essa intenção, isso não irá acontecer. É preciso intencionar e praticar. Levar a respiração desde o alto da cabeça até o dedinho do pé. Levar a respiração para aquela parte do corpo que tende a incomodar ou a doer um pouquinho mais. Apenas fazer isso. Respire com aquela parte do corpo. Pode ser o joelho, pode ser a cabeça, pode ser os ombros, a coluna. Respire, levando o ar na expiração para aquele lugar.
faça pausa, poucos segundos, 2 segundos, 3 segundos, com ar naquele lugar e relaxe. Deixe vir a próxima inspiração. Faça pausa com o pulmão cheio ou com aquela parte do seu corpo que te está incomodando, recebendo aquele ar. Faça uma pausa e relaxe. Quando você relaxa, você expira naturalmente. Treine isso. 1 minutinho, 2 minutinhos, 5 minutinhos por dia. Você vai ver o que vai acontecer. E agora aqui, você tendo feito as observações que foram possíveis para você nesse momento, você faz uma inspiração mais profunda e volta. Vai voltando para cá. Nós podemos treinar, sentir as coisas que estão acontecendo de verdade. O nosso corpo é um ótimo instrumento para isso. Quando a gente vai descobrindo esses caminhos, a gente vai aplicando isto em outras instâncias da nossa vida. Prazer imenso ter estado aqui com você. Que possamos todos nós ampliar as nossas práticas de autoconhecimento. E as semanas que vem a gente se encontra com outro tema. Tchau, tchau.